Olá, meus amores, bom dia! Tudo bem aí com vocês? Espero que vocês estejam bem, protegidos e com muita saúde. Olha eu de novo aí na sua telinha, professora Michele Cageron. E hoje eu tenho uma proposta bem diferente para vocês. Hoje é um convite. A minha proposta é um convite para um bate-papo, para uma conversa, tá? Eu vou partilhar com vocês um texto que eu li recentemente de uma psiquiatra suíça, que ela se chama Elisabeth Kübler-Ross. Então quem tiver um pouquinho de interesse de dar uma pesquisada mais a fundo, esse texto, esse estudo dela eu vi de uma forma bem resumida em uma página do Instagram que se chama Coisas da Quarentena. É uma página interessante, então quem tiver um pouquinho também de curiosidade, tiver Instagram, dá uma fuçada nessa página que tem conteúdos bem bacanas. E esse estudo dela, ela fala do momento que a gente está vivenciando, da pandemia. Então ela fez um estudo do comportamento humano durante o início da pandemia até os nossos momentos atuais, né? E ela classifica essa fase da quarentena em 5 estágios. O primeiro estágio é o estágio da negação, que foi bem no início, lá em março, quando tudo começou, né? Que foi um momento que eu acredito que a maioria das pessoas acreditavam que ia ser uma coisa rápida, passageira, e que no máximo em 2 semanas ia estar tudo bem, tudo normal, e a gente ia continuar seguindo nossa rotina de forma normal, como se nada tivesse acontecido. Mas não foi o que aconteceu e não é o que está acontecendo. E daí a gente entrou no segundo estágio, que foi o estágio da raiva. E ela fala que nesse estágio as pessoas estavam mais estressadas, mais irritadas, então a gente se estressou muito mais facilmente com as notícias, com as pessoas, com a Organização Mundial da Saúde, porque era muita informação. Então, cada hora, a cada momento a gente recebia uma notícia, o número de pessoas sendo contaminadas e falecendo também aumentando, e isso gerou uma situação de muito estresse, de muita raiva, né? E ela fala do terceiro estágio, que é o estágio da negociação. E nesse estágio ela fala que foi uma maneira de a gente tentar se enganar, se burlar, né? Meio que fingir que nada está acontecendo, né? Então foi um momento que as pessoas ficaram mais agoniadas de tentar sair, de voltar às suas rotinas normais e pensando que de alguma maneira poderiam estar imunes a tudo que estava acontecendo, né? Então, se eu passar um álcool em gel, lavar direitinho minhas mãos, usar máscara, tô livre, né? Se eu fizer atividade física, se eu tiver com o meu sistema imunológico forte, eu não vou ser contaminada. Então, ela fala que é uma maneira que a gente tentou se enganar, a gente tentar se burlar e meio que tampar os olhos a tudo isso que está acontecendo, né? E daí o quarto estágio, ela fala da depressão, que foi o estágio que mais me chamou a atenção, porque a depressão é uma doença, né? Então, durante a pandemia, tem alguns outros estudos que falam que aumentou o número de pessoas depressivas. Então, para quem já tinha problema de depressão, aumentou ainda mais. E para quem não tinha, talvez tenha acentuado, talvez a pessoa tenha adquirido, né, algum momento, alguns momentos de depressão, ou ainda esteja em depressão, né, porque a gente está numa situação limitada, né? Então ela fala muito da depressão como, nesse momento atual, né, especificamente falando, que é um momento que a gente não tem mais contentamento com as coisas, né? Que no começo foi gostoso estar com a família, estar em casa, tinha mais tempo para fazer as coisas, então foi um momento que todas as pessoas estavam acompanhando as lives dos artistas, tinha mais tempo para ficar com a família, com os filhos, de fazer outras coisas. Só que isso foi perdendo a graça, foi perdendo o contentamento. Então muitas pessoas passaram por um estágio de depressão ou ainda estão, né? E o quinto estágio que ela fala é a aceitação, que eu também achei bem interessante. Porque quando a gente fala de aceitação, não é a gente aceitar tudo o que está acontecendo, né? É a gente olhar para a situação, entender essa situação e falar, ok, está acontecendo e de que maneira eu vou lidar com tudo isso sem que isso me afete tanto,
né? A gente tá, sim, vivendo uma pandemia e estamos com as nossas vidas totalmente diferentes, né? A grande maioria das pessoas estão se habituando, se adaptando com uma situação totalmente diferente, que eu acredito que a maioria das pessoas nunca vivenciaram isso, eu pelo menos nunca tinha passado por uma situação dessa. E o problema não é a gente estar em casa, né? Porque muitas pessoas gostam de estar em casa. O problema é a gente estar limitado, né? A gente está impedido de estar fazendo as nossas rotinas, né? De ter as nossas rotinas da forma que a gente gostaria de fazer, né? De ter o nosso horário de ir para academia, de conversar com os amigos, enfim. Então esse momento da aceitação é a gente enxergar tudo isso e falar assim, ok, tudo bem, de que maneira eu consigo trabalhar com tudo isso, que ferramentas eu vou utilizar para que isso não me afete tanto, para que isso não me estresse tanto, né? Então a aceitação não é a gente encarar isso de forma totalmente positiva, mas é a gente ter um pouquinho de otimismo e de realidade também, de discernimento. Tá acontecendo? Tá acontecendo, mas vai passar, vai ficar tudo bem e a gente tem outras ferramentas para lidar com tudo isso, né? E é uma fase, um estágio difícil de se chegar porque tem muita coisa acontecendo, bem infelizmente, né? Então eu acredito que às vezes fica mais fácil a gente se irritar, se estressar com as notícias, com as pessoas ao nosso redor, enfim, do que tentar absorver tudo isso e tentar enxergar um lado positivo nisso tudo, né? Então é um trabalho bem difícil e eu quis partilhar esse estudo com vocês, essa conversa, esse bate-papo com vocês, porque eu acredito que seja importante a gente conversar, né? Porque muitas pessoas estão em um momento de depressão, num momento mais de raiva, de angústia, e a fala, ela é uma maneira de a gente meio que colocar para fora todas essas coisas, sentimentos de angústia, de tristeza, enfim. Então, quem se sentir à vontade, fiquem totalmente à vontade para colocar no grupo ou de maneira individual, de ligar, de escrever, enfim, de partilhar um pouquinho comigo e com os nossos colegas o que está acontecendo por aí, né? Em que estágio vocês estão, se já está mais tranquilo, né? Se já se estressou muito, se descabelou muito, mas agora tá, né? Respirando, mesmo que de maneira, né, tudo adaptado, enfim, tá? Então é um bate-papo, uma conversa e espero que vocês compartilhem aí comigo um pouquinho disso tudo, tá bom? Super beijo, saudades e bom final de semana. Se cuidem!